Um dos maiores e principais problemas dos estudantes é a questão da memória, como se memoriza. E hoje eu quero te mostrar a mãe da memorização. O que faz você memorizar os conteúdos da forma correta e como faz com que eles fiquem numa memória de longo prazo, que fique mais tempo na sua mente. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar. Então, se você não me conhece e é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a melhorar a sua forma de estudar. Bom, mas sem mais delongas, o que é a mãe da memorização? Quando a gente fala de memorização, a gente precisa entender que, principalmente na questão do estudo, são duas memórias principais que a gente tem que se focar, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo são quando a gente memoriza as informações em partes, fatos, momentos, são coisas assim que você dificilmente consegue levar ela por muito tempo na sua cabeça. Então o que acontece? Geralmente quando você dá lá uma olhada no Google, você memoriza, que é o que a gente chama de famoso decorar, que você memoriza ali, no outro dia você acaba já esquecendo. Isso é uma memória de curto prazo. Já a memória de longo prazo é uma memória que você leva mais tempo para adquirir ela, então você tem um gasto de energia, exige um esforço maior para você adquirir essas informações, mas quando você adquire elas geralmente ficam muito mais tempo. Não que elas não possam ser apagadas, mas elas levam mais tempo para ser apagadas. Isso também tem o fator emocional, o fator sentimento, então muitas vezes se alguma coisa pegou no lado sentimental, você consegue também memorizar mais a longo prazo, mas existem formas para memorizar. E o que a gente quer aqui? A gente quer entender como que a gente faz para memorizar na memória de longo prazo, que é onde a gente quer reter muito mais os conteúdos. E o que acontece? O primeiro erro dos estudantes, quando eles vão estudar, é primeiro só assistir as aulas. E quando você só assiste a aula da escola ou a aula da faculdade, o que acontece? O que o professor está te falando, o que ele está te explicando ali, ele está jogando alguns fatos e acontecimentos. E o que acontece? Quando você só joga fatos e acontecimentos, acaba que essas informações elas ficam somente na memória de curto prazo. Isso é um problema, porque se as informações estão jogadas, elas vão ficar na memória de curto prazo e dificilmente você vai reter elas. Tá, Igor, mas e como que eu faço então para assistir essas aulas e ainda conseguir memorizar da forma correta? O certo é você estudar uma base do conteúdo para daí sim assistir uma aula. Ou assistir a aula, depois que você assistir essa aula, você precisa estudar o conteúdo. Porque a nossa memória de longo prazo, ela exige que você tenha um gasto de energia, mas que você conecte as informações que você está colocando. Você precisa criar um contexto para as informações. Então, se eu quero que as informações fiquem na minha memória de longo prazo, eu não posso só pegar somente assistir a aula, que o professor vai jogar só os fatos, pensa que é um quebra-cabeça. As peças vão ficar soltas ali na sua mente e você dificilmente vai memorizar. E quando você memoriza a longo prazo, você não só coloca as informações, mas você organiza. Então, por exemplo, se a gente está estudando sobre um conteúdo sobre célula, a gente vai estudar o que é uma célula, quais são as funções dela. A gente está criando um contexto geral para a nossa mente, a gente não está só jogando, a gente está montando o quebra-cabeça inteiro. E isso que faz com que você consiga memorizar muito mais. Então pensa comigo, se você quer que as informações que você está estudando fiquem na sua memória de longo prazo, não adianta você só assistir uma aula, só analisar os fatos. Lembra que a memória de longo prazo ela exige esforço para você conseguir memorizar ela, então ela leva um pouco mais de tempo e para que ela consolide, para que ela fique na sua mente, ela precisa ter um contexto geral. Então eu não posso só jogar os fatores na minha mente, eu preciso dar um contexto muito amplo. Agora que a gente já entendeu como que a nossa memória de longo prazo faz para absorver esses conteúdos, como que a gente faz para manter ela na nossa mente, como que a gente faz para manter essas informações que a gente estudou sempre lá fixas na nossa mente, sempre lapidadas na nossa mente. O que acontece? Ah, Igor, mas você falou que a memória de longo prazo, então por que eu vou ter que deixar ela fixa na minha mente se ela já é de longo prazo? Por quê? Por mais que uma memória é de longo prazo, não significa que ela não pode ser esquecida. Ela pode ser esquecida. Então, o que a gente faz? Só que ela vai demorar, como eu disse, ela vai demorar um pouco mais de tempo para você esquecer. E como que a gente faz para ela ficar firme sempre, para ela dificilmente, assim, muito difícil a gente esquecer desse conteúdo? É a revisão. E o que acontece quando os estudantes vão fazer a revisão? Eles acabam fazendo só o resumo. E o que acontece? Eles pegam o conteúdo que eles leem, eles fazem um Ctrl+C, um Ctrl+V, colocam no papel
Isso acaba que o quê? Você fez um copy e cola. Então, o que acontece? Você não está exercitando a sua mente, você só está jogando no papel. Isso acaba com que você não exercita a tua mente e a tua memória. Então, a tua memória fica destreinada, que é o que eu chamo de memória destreinada no estudo, que é você não exercitar fazer a tua cabeça funcionar, botar ela para funcionar, principalmente na questão da memória. Então, você só faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. Aí o que você faz? Na hora de revisar para a prova, você só pega e fica lendo aquele conteúdo. Isso vai acabar com que você memorize na forma de curto prazo. Para você fazer uma revisão da forma correta, sempre mantendo as informações e exercitando a tua cabeça, você precisa fazer a verbalização e a evocação. E o que seria a evocação? A evocação é trazer de volta na tua mente. Então, quando você faz isso, você está exercitando a sua cabeça para trazer as informações de volta. Então, você está se esforçando para tentar lembrar. Igual quando você tenta lembrar uma coisa que você tinha memorizado. Você fica esforçando a tua cabeça a ela relembrar. Isso vai ser um treino excelente para sua memória. Então, a sua memória vai ficar cada vez mais treinada. Você vai lapidando tanto que isso vai chegar um momento que você pode ter uma super memória. Então, você vai ter esse reforço dessas informações. Então, a forma correta de você revisar um conteúdo é a verbalização. Quando você fala as informações, porque quando você fala, você demonstra domínio sobre aquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente estudou lá, estava usando o exemplo de estudar sobre célula. Eu estudei os conceitos sobre célula. Agora eu tenho que fingir que eu vou dar uma aula para alguém. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que evocar essas informações, então eu vou ter que trazer essas informações na minha mente e falar sobre isso. Quando eu falo sobre o que eu estudei, eu demonstro que domínio e demonstro que eu aprendi o conteúdo. Isso é muito importante. Então, fazer esse esforço vai fazer com que a sua memória fique mais treinada, ela fique mais adaptada para você aprender. Então, toda vez que você sentir que as informações estão saindo da sua mente, você tem que fazer a verbalização e a evocação, exercitar a sua mente. Agora eu tô parado aqui, deixa eu lembrar. Tá, esse conteúdo que eu estudei falava sobre isso, aquilo. Tá vendo que eu tô trazendo isso de volta na minha mente? Tô fazendo a evocação e a verbalização. Esses são os principais fatores da mãe da memorização. Porque se você não memoriza a longo prazo da forma correta e se você não revisa, não reforça essas informações na sua cabeça, elas vão ser esquecidas. Claro que se for a longo prazo vai demorar um pouco mais, mas não significa que elas não vão ser esquecidas. Então você precisa fazer a evocação e a verbalização sempre que você sentir que essas informações estão saindo da sua mente. É dessa forma que você consegue aprender o conteúdo e ainda assim memorizar e dificilmente esquecer essas informações. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar, então eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos para te ajudar, principalmente envolvendo a estudo e desenvolvimento cognitivo. Outra coisa que eu te sugiro é me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinhas de vocês e a gente tem um contato maior. Além disso, eu tenho as minhas mentorias. Se você quiser ter um contato mais próximo de mim, eu tenho mentoria onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. E também tem o meu curso, onde eu volto principalmente a te ensinar a base, como que você lê, como que você estuda, como que você faz revisão, como que você tem aula de memória, tudo isso tem lá no curso. Então, se você quer saber mais sobre isso, me siga lá no meu Instagram. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!